Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Quanto tempo? Vocês estão bem? Graças a Deus. Hoje o dia amanheceu maravilhoso, um friozinho aqui na cidade. Mas vamos lá, vamos falar sobre a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, que é as Escrituras Sagradas, amém? Eu queria que você acompanhasse aí comigo, abre aí rapidinho no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abre aí. Fala sobre a tentação de Jesus lá no deserto, certo? Vamos lá? Fala assim, capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Aqui está a palavra-chave. Olha aqui, gravem isso aqui que vai servir para a nossa reflexão de hoje. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Gravem isso. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. E isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Olha que interessante, o diabo ele mencionou aqui no versículo 9 e diz que estava escrito nas Escrituras, então ele conhece. Aí no versículo 12 fala assim: então Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, ele foi embora por algum tempo. Olha que maravilhoso isso. Então vamos lá? Eu estava meditando nessa passagem aqui e eu pude compreender, eu queria trazer algo para vocês, para que vocês também pudessem refletir aí junto comigo. Aqui nesta passagem bíblica, Jesus está nos ensinando algo grandioso, algo importante, que muitas vezes eu passei batido nisso aqui. Isso aqui, Jesus é 100% homem nessas provações aqui que ele passou, 100% homem. Então, aqui quando ele fala aqui no início, no finalzinho do versículo 2 do capítulo 4, fala que nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então, o que é que estava acontecendo isso aqui? Isso aqui era uma batalha espiritual interna. Então, Jesus ele estava passando por essa batalha espiritual interna. Ele estava sendo provado aqui por Satanás. Satanás estava provando Jesus aqui. Essa batalha interna, e isso acontece comigo e com você, acontece com você, essa batalha interna, entre o bem e o mal, entre a nossa carne, nosso lado humano, nosso lado falho, pecaminoso, e com nossa parte celestial, nossa parte de Deus, nossa essência cristã, nossa essência celestial. Então essa batalha interna acontece com todos nós. Então você tem que ter essa consciência que muitas vezes, em muitas ocasiões, você está tendo uma luta, está passando por uma batalha espiritual, e essa batalha interna cabe a mim e a você lutarmos, cabe a mim e a você alimentarmos, seguir mais o nosso lado espiritual, mais o nosso lado celestial do que o nosso lado carnal. Nós precisamos vencer essas batalhas internas que nós passamos. E Jesus estava querendo ensinar isso para nós. Vocês vão passar por essas batalhas internas, mas vocês podem vencer, Eu quero trazer isso para vocês. Eu e você, nós podemos vencer as nossas lutas internas, essas nossas batalhas internas. Mas a gente só vai vencer se alimentarmos mais o nosso lado espiritual, se seguirmos mais, se seguir mais o nosso lado cristão, a nossa essência cristã, aí sim nós vamos conseguir vencer. Precisamos alimentar mais o nosso lado com Deus, a nossa vida espiritual. Sabe aquela essência
que independente de religião nós temos aquela ligação entre Deus, entre o Criador. Todo homem tem essa ligação, no fundo o homem tem essa essência, essa ligação dele com o Criador. Então nós precisamos alimentar esse lado nosso espiritual. Amém? Então essa passagem aqui está trazendo isso, batalhas internas, batalhas espirituais. Jesus está sendo provado, estava passando por uma batalha interna. E eu queria que vocês aprendessem isso, de sempre estar meditando nas escrituras sagradas, de vivendo. O principal é viver o que a gente já sabe. Viva o que você já sabe sobre a Bíblia, sobre as escrituras. Leia mais as escrituras sagradas, aprenda mais sobre a Bíblia e viva. Porque quando você começar a colocar em prática as escrituras, você vai ver que essas batalhas internas que nós passamos na nossa vida, ela acaba, nós conseguimos vencer cada uma delas. Amém? Agora vai um pouquinho, avance um pouquinho aí na sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo fala assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Então, eu e você, nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as potestades, contra aqueles espíritos malignos que nos rodeiam. Então, tenha isso na consciência, na sua vida. Alimente mais o seu lado espiritual. Busque mais o seu lado espiritual, a sua ligação com Deus, com o Criador, com Jesus. Então leia mais as escrituras sagradas, escute hinos, escute louvores que possam alimentar o seu lado espiritual, para quando vier as batalhas que todos nós vamos passar, essas batalhas internas, a nossa batalha contra a nossa carne, contra o nosso lado pecador, nós podemos vencer. E só assim a gente vai vencer. Amém? Então que vocês possam ter isso em mente. Alimente seu lado espiritual, seu lado com Deus, para que você venha vencer as suas batalhas interiores, as suas batalhas internas, batalhas contra a sua carne, contra o seu lado mal, certo? E aqui no versículo 14 ainda, Paulo ainda fala: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. A verdade. Então a verdade é muito importante, a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Então a justiça também é algo muito importante. Seja justo. Procure a justiça. E calcem com os sapatos a prontidão para anunciar boa notícia de paz. Então nós precisamos nos preparar para anunciarmos o Evangelho de Cristo, falar sobre as Escrituras de Cristo. Prepare-se. E levem sempre a fé como escudo. Então a fé também é algo grandioso e nós precisamos ter fé, precisamos viver a fé em Cristo, acreditar em Deus, certo? Deus te abençoe. E essa é a passagem bíblica que eu queria compartilhar com você, esse conhecimento, esse ensinamento com você. Reflita nessas escrituras, reflita em tudo que eu falei. Deus te abençoe. Até a próxima. Bom final de semana.